Bom, Renegado Podcast aqui. Eu nem sei se esse vídeo vai pro ar, mas hoje eu queria falar sobre filmes e séries que eu mais gosto, né? E por que eu decidi fazer esse tema? Porque no meu Twitter, um tempo atrás, eu tava comentando muito sobre esse tema de série e filme, né? Daí eu fiz uma enquete no meu canal perguntando se os inscritos queriam que eu fizesse um vídeo. Daí eles votaram que sim, né? Então eu decidi gravar aqui, e se ficar bom, eu posto. Indo direto ao ponto, eu vou começar com uma série que chama Mr. Robot. Mr. Robot é uma série de um hacker que ele sofre de ansiedade e fobia social. E ele tem muito ódio contra o sistema vigente da nossa sociedade, né? Tanto que ele começa a série falando sobre 1% do 1%. As pessoas mais poderosas que tem no mundo, né? E para quem acompanha o meu canal e conhece mais profundamente as minhas ideias, sabe que eu gosto muito sobre esse tema, né? Sobre 1% dos mais poderosos e etc. Mas a série não é só isso. A série não é só falar sobre conspirações, entre aspas. É algo muito mais além. E a forma como o diretor, né, dirige os episódios é magnífica. Ele é muito criativo. Tem episódio que tem duas falas só no episódio, uma no início e uma no final. E a forma como ele dirige esse episódio é magistral. Então, o final também, excelente. É que eu não quero dar muito spoiler, né? Mas o protagonista, o Elliot, ele também sofre de esquizofrenia. Então, ele vê pessoas que, na verdade, não existem, né? Enfim, eu não vou me aprofundar muito, porque senão eu vou começar a dar muito spoiler sobre a trama. Mas é isso, é uma série excelente, que é muito subestimada. Na minha opinião, tem séries muito piores que ela, que ganham notoriedade, sendo que ela não. Pra mim, é uma das melhores séries que existem. O protagonista, a trama, a cenografia, tudo excelente. Os personagens. E para quem curte, eu recomendaria dar uma chance, porque é muito boa. E uma coisa que eu tenho que dizer é que esse vídeo aqui não é uma lista. Não é uma lista de melhor para pior ou de pior para melhor. Não. Isso aqui é só as obras que eu mais gosto. Mas seguindo, outra série também, magnífica, é Breaking Bad. Breaking Bad é sobre um cara. Eu gosto muito dessa série porque ela aborda muito sobre questões de ego, masculinidade. Porque no início, o Walter White, né, que é o protagonista da série, ele é um cara emasculado, ele não é respeitado pela esposa, não é admirado pelo filho, e o filho dele admira muito mais o cunhado dele, que é policial, do que ele mesmo. Ou seja, ele se sentia muito inferiorizado com as pessoas. Então, ele descobre que tem um câncer, né? Todo mundo acho que sabe sobre isso, né? Ele descobre um câncer, e com esse câncer, ele acende uma chama dentro dele de querer se tornar mais poderoso, como uma forma de revolta contra essas pessoas que subestimaram ele e tratavam ele como se ele não fosse um homem de verdade. Tanto que os amigos dele, os caras lá que ele conhecia, tinha uma empresa de química, eu acho, que eram muito ricos, né? E eles ofereceram várias ajudas para o Walter, oferecendo dinheiro, emprego e coisa tipo, né? Só que ele não quis, por quê? Porque na cabeça dele é algo muito humilhante ele aceitar ajuda de outras pessoas, como se ele não pudesse sustentar a própria família que ele criou, né? Enfim, daí rola um monte de coisa, ele começa a ficar cada vez mais ambicioso, tanto como uma forma de imposição, é como se ele visse o que ele está fazendo como um propósito de vida, como algo que ele é bom no que faz. Por mais que seja algo moralmente errado, ele faz, né? Porque ele se sente bem assim. Tanto que no final da série ele fala isso. E enfim, o final é excelente, não tem muito o que dizer. Aborda várias questões da psique humana, do ego, da masculinidade, da hipocrisia também, várias outras coisas. Tanto que o cunhado dele, né, é que eu disse que é policial, na série, ele tem várias pistas que o Walter, né,
é o traficante por trás de tudo isso. Só que ele não vai em frente, ele não acredita nisso, ele não vai mais a fundo, porque ele genuinamente vê o Walter como um cara inferior a ele, como se o Walter não tivesse culhão para isso. Então, esse é um dos motivos do Walter ser tão ambicioso assim, de ser tão obcecado por poder, tanto que tem uma fase na série é que eles estão muito estabilizados, né? Eles têm pessoas para distribuir a droga deles, eles têm segurança, eles têm um local apropriado e seguro para isso. Só que a ambição do Walter é tão grande que ele acaba matando o chefão dele só para se sentir mais poderoso. Daí, prosseguindo, tem o filme Matrix, né? Eu tô falando de série, agora eu vou falar de filme. Matrix é um divisor de águas para a cultura pop, porque ele aborda muito sobre a questão do despertar, né? Da Red Pill e da Blue Pill, sobre você se desprender das amarras do sistema para buscar algo maior. Também, esse filme tem muito paralelo com a história de Jesus, porque é só você perceber, é só você fazer uma análise mais profunda. O Neo, ele é o escolhido, né? Então, ele tem habilidades que nenhuma pessoa tem mais, é só ele tem aquilo lá. Tanto que no final do filme, dando spoiler, ele leva um monte de tiro lá, mas mesmo assim ele sobrevive, ele ressuscita e acaba com os caras lá. É com a gente Smith. Então, se você perceber mais profundamente, você vai ver muito paralelo com a história de Jesus. E sem contar sobre as questões filosóficas que ele aborda, sobre predestinação, programação, várias outras coisas. Os efeitos especiais, pra época, eram excelentes e até hoje é muito bom também. Eles inventaram uma tecnologia própria para aquele filme. É um divisor de águas tanto filosoficamente quanto em enredo, em tecnologia, né, para cenas de ação. Tanto que a comunidade Red Pill se inspirou totalmente nesse filme. Outro filme também é o Clube da Luta. Clube da Luta é um filme que fala muito sobre masculinidade, sobre consumo, sobre propósito, porque o narrador, que é o protagonista do filme, ele tem um trabalho estável, ele ganha bem até, só que ele compra vários bens materiais para preencher um vazio que ele sente. Só que nisso, o apartamento dele explode, ele perde tudo aquilo que ele tinha comprado. Antes disso acontecer, ele tinha conhecido um cara em uma viagem de avião que se chama Tyler, né? Tyler Durden. E ele liga para esse cara para poder ver se ele deixa morar na casa que ele vive, né? E ele deixa, e daí, beleza. Daí tem uma conversa entre eles que ele fala assim: tudo que você possui acaba te possuindo. Isso se conecta, isso fala com a vida do narrador, porque ele dependia tanto daqueles produtos, daquele consumo exacerbado de móveis, de várias outras coisas, que ele colocava um valor muito além para aquelas coisas, sendo que aquilo lá só era bens materiais, cara. Só era algo que você compra e logo apodrece. Então, você colocar valor naquilo é uma imaturidade. Mas enfim, daí ele vivia com o Tyler, e o Tyler, junto com ele, cria um clube, né? Que é o Clube da Luta, Fight Club. E nesse clube, os homens despertam, eles desabafam, eles põem pra fora tudo aquilo que eles sentem de raiva, de emasculação, de atitudes que eles queriam ter na vida cotidiana deles, mas eles não têm a coragem, seja porque vai ter consequências pro trabalho dele, né, de demissão, tipo, ou várias outras coisas. Só que nesse clube que eles fizeram, eles podem despertar toda essa energia reprimida, né? Então eles caem na porrada, eles socam, tipo, eles
vê naquilo uma forma de libertação do instinto deles masculino. E o filme conversa muito sobre essa questão, né? Sobre como a sociedade meio que emascula o homem de propósito, põe ele numa colherinha para que ele não reaja muito às situações. Uma coisa que eu vi também é que o Tyler seria o Ubermensch, né? O super-homem é do Nietzsche. Que o Nietzsche fala sobre o homem que não tem mais morais, sociais e coisa do tipo, que ele tem uma vontade de poder absurda, que ele faz o que tem que ser feito, que ele se desafia toda hora e coisa do tipo, né? E a figura do Tyler é muito parecida com isso. Eu não faço totalmente, né? Mas um pouco sim. Ah, e outra coisa também, que eu esqueci. O narrador, ele sofre de insônia. E pra parar com essa insônia, ele começa a ir em clubes de pessoas que sofreram algum tipo de problema ou de trauma com esse tipo. É por recomendação do médico dele, eu acho, que eu me lembre. Então eu começo a ir em clubes, daí tem um cara lá que ele é bodybuilder, quer dizer, ele era bodybuilder, né? É que eu me lembre. Daí, só que de tanto tomar anabolizante, o corpo dele converteu tudo aquilo em estradiol, em estrogênio. E por causa disso, ele tem uma teta enorme. Então, eu começo a ir nesses clubes. Não é necessariamente por causa dos anabolizantes. É que eu me lembro, parece que ele teve que cortar os testículos fora. E por causa disso que ele tem aquelas tetas enormes. Mas enfim, daí ele conhece uma mulher lá. Eu vou esquecer o nome dela agora, mas ele conhece uma mulher lá. E tem uma cena muito interessante. É que o Tyler tá falando pro narrador. O Tyler fala assim: eu transo melhor que você. Eu sou mais inteligente que você. Eu sou mais corajoso. Porque o Tyler é tudo que o narrador gostaria de ser. Um cara forte, com boa aparência, corajoso, que não tem medo de nada, que não tem medo de julgamento social, que ele é extrovertido. Então ele queria ser aquele cara. Então o filme é sobre isso. É sobre consumo, sobre masculinidade, sobre questões psicológicas. Mas não vou dar spoiler aqui, né? Mas vocês sabem o que é. E pra finalizar, para esse vídeo não ficar muito longo, acho que vou fazer uma parte 2 e 3 desse vídeo aqui. Tem um filme que pouca gente sabe, né, que pouca gente fala, que chama Irlandês, que é um filme do Scorsese, que ele tem mais de 3 horas de duração, que fala sobre um cara da máfia. Só que o mais interessante desse filme, que me marcou bastante, foi sobre a questão da velhice, do envelhecimento, e como as consequências era o que você faz, e como algumas atitudes que você faz não tem volta, né? Porque, enfim, eu não quero dar muito spoiler, né? Mas esse cara, por estar tão ligado aos assuntos da máfia, ele acaba esquecendo da filha dele, eu acho. No futuro, é quando ele tá bem velhinho, sim. A filha dele despreza totalmente ele, não quer conversar com ele, não quer ter contato nenhum com ele. Daí isso mostra que pode ter atitudes que vão prejudicar nós no futuro e a gente nem percebe. E eu gosto desse filme, né? Mas lógico, tem muito mais questões que esse filme aborda, né? Mas achei interessante essa questão da velhice. Só que acho que ele ficou muito famoso porque como a gente tá na geração Z, a era do TikTok, do Instagram, do Shorts, coisa do tipo, as pessoas não conseguem assistir um filme de 3 horas sem pegar no celular. Ou achar chato, né? Mas é um filme que eu acho que vale muito a pena. Com certeza. É um dos filmes que mais me fez refletir sobre as coisas. E vou terminar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Talvez faça uma parte 2. Acho que vou postar esse vídeo aqui em um novo canal que eu vou fazer. Porque, infelizmente, o meu canal principal, o YouTube tá estagnando as views dele. Então, não sei se vale a pena eu continuar com aquele canal. Talvez valha a pena criar um novo, né? Mas é isso. É isso, falou.